Palestra Falcoaria como mecanismo de conservação, segunda parte. Outro mecanismo de conservação usado na falcoaria, usado também com técnicas de falcoaria, seria um projeto de reprodução em cativeiro. Qual o objetivo desses projetos? Aumentar o número de indivíduos, que esses indivíduos podem ser usados para o aumento da população em cativeiro para futuros projetos de soltura ou gerar indivíduos já diretamente para projetos de soltura. Um exemplo que temos aqui no Brasil, o projeto de reprodução de arpias, que nesse primeiro momento o objetivo são criar mais animais para distribuir pelos zoológicos e também reproduzir outros casais para aumentar a variabilidade genética dos animais em cativeiro, para que no futuro, juntamente com projetos onde trabalhe também a parte do local para soltura, esses animais possam estar sendo soltos novamente à natureza, os filhotes nascidos em cativeiro. E outro objetivo são conhecer as particularidades de cada animal. Na natureza, os pesquisadores conseguem observar o tempo de incubação, conseguem observar o tipo de ninho, mas existem alguns detalhes a mais que só podem ser observados, que só conseguem ser observados com os animais em cativeiro. Por exemplo, a temperatura de incubação, a umidade correta para a incubação desses ovos, e esses detalhes eles podem ser com a incubação artificial eles podem ser facilmente computados, para que no futuro eles possam ser usados ou para essa espécie que está sendo trabalhada ou esses já serem extrapolados para outras espécies. Então, para a reprodução nós temos a técnica de incubação artificial ou incubação natural, cada um com suas vantagens. A incubação artificial ela tem como vantagem, além de gerar dados, ele não vai depender dos pais que fornecer esses ovos para estar incubando esses indivíduos. Qual é a vantagem disso? Você não vai estar dependente do animal caso ele se assuste ou caso o casal brigue ou caso qualquer fator externo venha fazer com que a fêmea abandone o ninho, até um problema mesmo de saúde do animal. Você só vai se preocupar em manter a qualidade da sua incubadora e no local onde você faz a reprodução, que você tem uma boa fonte de energia e um bom gerador para você não ter nenhum problema no decorrer da incubação. A outra técnica é a técnica de incubação natural, onde os próprios pais fazem a incubação. Como eu falei, existem as desvantagens de algum problema que venha a surgir com o casal e se você não tiver como reserva lá uma incubadora, você não vai ter como estar fazendo a incubação desses indivíduos. Porém, existe uma vantagem muito grande, que é o fato dos próprios pais criarem o filhote e ele vai ter todo o comportamento, um comportamento parecido do que essa ave teria em vida livre. A gente fala assim separadamente, mas você também pode estar mesclando essas duas técnicas. Exemplo, os pais eles colocam os ovos, o criador ele vai coletar os ovos, colocar para incubação artificial e só depois que o filhote nasce, nos primeiros dias ele pode criá-lo na mão, durante aquela época que o filhote ainda não está com a visão totalmente desenvolvida, e depois que o filhote está um pouco mais forte, ele coloca de volta para os pais criar esse filhote. Aqui podemos ver um exemplo onde uma fêmea de falcão peregrino está alimentando seus filhotes. Um caçador exímio, considerado o animal mais rápido do mundo, é o animal mais rápido do mundo, porém na hora de criar seus filhotes demonstra uma grande delicadeza também. E também é bem protetor, quanto aos filhotes. Quando ele nota a presença da câmara, ela vem dar umas pequenas bicadas. Esse vídeo, pessoal, é do criador Hayabusa, um criador comercial do Brasil. Foi o primeiro a reproduzir o falcão peregrino, e eles, além de reproduzir comercialmente, eles também estão iniciando um projeto de reprodução de outras espécies com fins também de conservação. Depois o macho chega para observar um pouco o ninho também. Nas aves de rapina, sempre as fêmeas são maiores do que os machos,
Uma das possíveis teses é que, como a fêmea ela é responsável por incubar os ovos, ela precisa ter um tamanho maior para proteger os filhotes, né, e os ovos. Porém, existe também outra vantagem da fêmea ser maior do que o macho, é que na hora da caça, a fêmea ela é mais pesada, o macho é mais leve, porém o macho ele geralmente vai ser um pouco mais rápido. Isso vai fazer com que eles possam caçar em nichos diferentes, né? O macho ele vai estar caçando presas menores e mais rápidas, e as fêmeas elas vão estar caçando presas maiores e geralmente mais lentas. Isso faz com que, se você for pensar em um local que venha a faltar algum tipo de presa, exemplo, se falta presas grandes, o macho vai estar caçando. Se falta presas pequenas, a fêmea vai estar caçando também e vai aumentar o sucesso reprodutivo do casal. Aqui outra técnica usada para reprodução em cativeiro, onde é feito um teste com a fêmea para analisar o seu cuidado parental, né? Foi colocado para a fêmea 2 ovos de frango, que ela terminou o choco e ficou cuidando dos filhotes, né? Muitos pensariam que a partir do momento que os filhotes nascessem, por ser um alimento, ele já ia chegar e ingerir esses animais. Porém, ela está com todos os hormônios, como se diz popularmente, né? A flor da pele, para cuidar desses filhotes, e ela demonstra o comportamento reprodutivo adequado e trata dos filhotes. Para que isso é usado? Para que você, no seu criador, você está trabalhando às vezes com espécies 3, 4 anos para conseguir a reprodução dela. Imagina você ter um filhote que você trabalhou tanto tempo e quando você coloca de volta para os pais criarem, esses pais via ingerir o filhote, né? Que perda que você vai ter, no caso, para quem trabalha com criador comercial, uma perda financeira, e para quem trabalha com conservação, todo esse material genético que você vai estar perdendo. Então, isso é um teste que é feito com a mãe, onde é colocado esses ovos e ele começa a tratar dos filhotes, né? Tá aí mostrando depois o crescimento desses filhotes. A fêmea criou os filhotes até eles virarem franguinhos. Depois que os filhotes desceram do ninho, a fêmea ia, pegava a comida lá em cima, descia e ia alimentar os filhotes, né? Criou até ficar grande, até o momento que o criador, né, um filho também lá da Hayabusa, foi lá e tirou os filhotes, os franguinhos, para que a fêmea voltasse a ciclar, para poder depois, na próxima ninhada, vir a criar filhotes da própria espécie, né? É uma fêmea que ainda não tinha reproduzido e foi testada para ver o seu comportamento de mãe, né? Nesse caso, que é muito importante, como eu falei, que não venha a ter perdas, quer seja ele perda em criadores comerciais ou com fins de conservação. Um exemplo muito importante que nós temos de reprodução em cativeiro, ajudando os animais na conservação, nesse caso as aves de rapina, é a Fundação Peregrino, que teve sua primeira conferência em 1965, que eles começaram a discutir o declínio das populações de falcão peregrino na natureza. E depois de discussões e pesquisas, foi observado que um dos principais fatores para a diminuição dessa população foi o uso indiscriminado do DDT, né, que é um pesticida. O que é que acontece na natureza? O que é que estava acontecendo nessa situação? O DDT ele era usado como pesticida nas lavouras, o DDT era usado nas plantas, as presas iam lá e comiam sementes ou folhas que tinham esse DDT, acumulavam uma pequena quantidade dele no fígado, a ave de rapina ia e caçava esse animal e acontecia o que a gente chama de biomagnificação nesses animais, que é toda vez que ele ingeria essa presa com o DDT, ia acumulando um pouco desse DDT no fígado do animal e ele começou a ter alguns sintomas por causa desse acúmulo. E foi observado que isso era que estava causando a diminuição da população de falcão peregrino. Porém, como é que isso acontecia? Um dos principais problemas reprodutivos que estava ocorrendo na espécie era o aumento da fragilidade da casca do ovo.
Então, existe uma grande perda de ovos ainda no ninho, simplesmente pelo fato da mãe estar em cima. O peso da mãe, que é uma coisa comum para o ovo, estava fazendo com que os ovos se rompessem e essa fêmea não conseguisse incubar os filhotes. Então, foi observado isso. Em 1972, houve a proibição do uso de DDT e de 1974 a 1997 foi feito o trabalho de reprodução em cativeiro desses animais, com a criação e reintrodução de 4.000 falcões. Hoje, a população de peregrinos nos Estados Unidos já saiu dessa zona de risco que ocorreu nessa época, porém, graças a esse projeto, tanto o projeto de soltura desses animais, quanto a proibição e o estudo das consequências do uso de pesticidas nesses animais. Isso é apenas um exemplo do uso de pesticidas, mas existem vários outros que já causaram problemas em aves de rapina. Hoje nós ainda temos essa realidade, nós observamos muito isso em corujas, principalmente, que venham ingerir algum rato que tenha comido algum tipo de raticida e começam a ter sintomas e vem a óbito. Tá aí para ilustrar o momento da caça de um falcão peregrino. Ele é considerado o animal mais rápido do mundo. Alguns livros falam que ele pode atingir 300 km por hora e outros falam que ele pode atingir até 360 km por hora. Né? Ele caça o que a gente chama de voo picado, onde ele ganha altitude, fecha as asas e ataca a presa de cima para baixo, e só a pancada, né? Só esse picado, ele já pode causar o óbito da presa. Na maioria das vezes, a presa já cai no chão, morta, só por causa da pancada com os pés que o falcão peregrino dá nele. Né? É um especialista nesse tipo de caça e é um dos animais mais admirados na falcoaria justamente por esse tipo de voo. Outro exemplo também trabalhado pela mesma fundação foi a reprodução do condor da Califórnia. Né? Em 1981 foram coletados 22 animais da natureza para que pudessem fazer o trabalho de reprodução. De 1981 a 1996 houve o nascimento de 100 filhotes e a soltura foi realizada no Arizona. Os primeiros nascimentos, datados em 2003, foram nascimentos de filhotes oriundos de casais da soltura, realizado no Arizona. Né? Foi o melhor dado que eles tiveram, porque os animais eles estavam demonstrando todo o comportamento necessário até chegar no período reprodutivo. Atualmente, a população está em declínio novamente. Acredita-se que é por causa do uso do diclofenaco que esses animais eles têm acesso quando eles vêm a ingerir carcaças de animais de criação. Um boi que vem a óbito, ele ingere e acaba tendo problemas com a ingestão desse diclofenaco. É uma das possíveis teses. Aí está um manequim alimentando um filhote. É importante o uso desses manequins, o uso dessa técnica, né? Porque o filhote ele não vai estar tendo contato direto com o ser humano. É importante que um filhote ele não seja criado por um humano, por quê? Para que ele no futuro, no projeto de reabilitação, de soltura, ele tenha medo do ser humano. Ele não reconheça o ser humano como uma fonte de alimento. Se eu pego esse filhote e todos os dias alimento o filhote, ele me vendo, ele pode, no que a gente chama de imprintar no manipulador dele, né? Ele vai acreditar que ele é da mesma espécie e no futuro ele não terá medo do ser humano. E também muitas vezes outro problema é que se eu criar esse filhote, ele pode me reconhecer como da espécie dele e no futuro, em vez de apresentar comportamento reprodutivo para uma fêmea ou um macho da mesma espécie, ele vai acabar apresentando comportamento reprodutivo para um ser humano. Aqui no Brasil também temos alguns projetos de reprodução em cativeiro. O melhor exemplo é o trabalho que está sendo feito em Itaipu com arpias, onde eles trabalham a reprodução toda na incubação artificial e com isso eles estão tendo um aumento muito bom do número de indivíduos nascidos em cativeiro, né? Comparando
com dados se você fosse deixar com que esses pais criassem os próprios filhotes, né? O filhote de arpia ele passa muito tempo dependente dos pais, então o fato da reprodução ocorrer com os pais colocando os ovos, depois os ovos são retirados e colocados para a incubadora, isso dá um aumento muito bom do número de filhotes nascidos por casal nesse projeto. E aqui vemos a alimentação de um filhote macho. Esse vídeo foi feito no Congresso de Zoológicos e Aquários, realizado lá no Parque das Aves. No caso, essa etapa foi lá em Itaipu, onde ele estava mostrando como era feita a alimentação do filhote. Quem está alimentando o filhote, ele está atrás de um pano branco, onde tem um furo para passar apenas a mão dele. Ele relatou que antes eram usados luvas de procedimento normal, porém os filhotes eles estavam reconhecendo o formato da mão, né? E no futuro poderia vir a dar algum problema com o tratador, por ele reconhecer aquele formato que alimentava ele. Então eles decidiram mudar isso e estão tendo sucesso, que é o uso de uma meia, só para deixar a mão meio amorfa, né? Ele pega com a pinça e dá para o filhote se alimentar.